De volta com o cenário político nesta sexta-feira, um sextou que termina 8 horas da noite, viu, gente? Também no domingo, todo mundo em casa, final de semana tranquilinho, vamos nos conter, vamos nos recolher, né? Participe do nosso programa de hoje, mande sua pergunta para a deputada federal Natália Bonavides pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e também no nosso WhatsApp 8802-8979. Carol, antes de fazer uma pergunta aqui à deputada, queria perguntar a você se você sabe quem é Francisco Canindé. Sabe quem é? Francisco Canindé é um nome até comum, mas esse específico eu não sei de quem você está falando. É Canindé Fretes. Ele é assinante da TCM, assiste todas as noites aqui o cenário político TCM. Um abraço, Canindé. Muito obrigado pela audiência de todas as noites. Então, um abraço, Francisco Canindé. Só não é mais comum do que Carol, toda esquina a pessoa encontra. Um abraço para você, obrigada pela audiência. Valeu, um abraço, Canindé Fretes. Carol, pergunto aqui agora à deputada Natália sobre as ações, né? Várias ações que a deputada entrou na justiça, por exemplo, contra o governo Bolsonaro, contra o próprio presidente. Gostaria de saber da deputada como é que ela se sente, né? A todo momento tendo que buscar na justiça uma forma de reverter uma posição, uma medida ou até o que é dito pelo presidente da República. Olha, Ronaldo, primeiro eu quero dizer que é uma pena, algo que eu não queria ter que fazer, acionar as instâncias competentes para apurar o cometimento de crime por Bolsonaro, às vezes pelos filhos de Bolsonaro, que são parlamentares. Mas, infelizmente, é a minha obrigação, né? Eu, como parlamentar federal, tenho como uma de minhas tarefas e, na verdade, deveres, a fiscalização de como os gestores estão fazendo uso de recursos públicos, enfim, gerindo a coisa pública. E, infelizmente, no caso do governo Bolsonaro, o tanto de cometimento de crimes é absurdo, né? Não é à toa que existem hoje mais de 50 pedidos de impeachment, e bem fundamentados, diga-se de passagem, que listam dezenas de crimes, tanto crimes de responsabilidade, quando se mencionam também outros crimes comuns que Bolsonaro, seus ministros e etc. cometem ao longo dessa gestão. Eu ia mencionar duas situações que eu achei muito graves e que foram situações que, inclusive, a própria Procuradoria-Geral da República deu despacho de andamento, né? Uma em relação ao filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Eu acho que todo mundo aqui que está nos assistindo já ouviu falar do esquema de rachadinhas de Flávio Bolsonaro, né, de como ele recolhia parte dos salários dos seus assessores, alguns assessores, inclusive fantasmas, e que, por coincidência, né, o dano que se estima que houve foi de cerca de 6 milhões de reais, o mesmo valor da mansão que ele acaba de comprar em Brasília, num lugar que eu não conheço, porque inclusive nem frequento, né? Então, esse esquema de rachadinha, ele fez com que Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que é senador, o filho é senador, respondesse a um processo, né, esteja sendo investigado. E eles acharam por bem se reunir, eles dois, as advogadas de Flávio Bolsonaro, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que tem um status de ministério, o diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, ele moveu ali o aparato de instituições do Estado para se reunir com as advogadas do filho dele. Imagina se alguém aqui ia ter esse direito para ajudar na sua própria defesa de um processo a que, como particular, responde criminalmente, acessar a Agência Brasileira de Inteligência. Então, isso é um absurdo, né? É um uso descabido das máquinas públicas que mostra o aparelhamento que o governo Bolsonaro está fazendo desses espaços e que está sendo investigado hoje. A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação preliminar por causa da nossa notícia crime. E se lembra que o Procurador-Geral da República, o Aras, ele foi indicado por Bolsonaro. E ele vive sentando em cima das denúncias, né, não encaminhando. Mas a situação foi tão absurda, porque as próprias partes não negam que existiu a reunião, que ele não teve outra opção que não abrir essa investigação preliminar. Uma outra situação foi com o ministro da Saúde. Vocês imaginam que no final do ano passado, o governo Bolsonaro ainda não tinha um plano de vacinação. Nós, os partidos de oposição, precisamos entrar com ação no STF para, através de um despacho de um ministro, aí sim o governo Bolsonaro apresentar o plano de vacinação. Então,
Tá? Essa é uma primeira informação absurda, né? Que só teve plano de vacinação porque nós, os partidos de oposição, provocamos a justiça para isso. Nesse plano de vacinação apresentado, o ministro da Saúde simplesmente disse que aquele plano, né, aquele documento era assinado por vários cientistas, que tinha sido revisado por eles, né, recomendado por eles, o que estava ali constando. E os cientistas simplesmente negaram, disseram que nunca tinham sequer lido aquele processo. Então, logo esse governo que desvaloriza tanto a ciência, né, quando foi conveniente, tentou usar o nome desses cientistas, desses profissionais, para dar alguma legitimidade àquele plano que tinha sido feito tão em cima da hora. E é isso, né, fraude processual, falsidade ideológica, é com esse tipo de conduta que o governo Bolsonaro e os seus ministros gerem a coisa pública. Então, assim, infelizmente, a gente é obrigado a tomar essas providências, a entrar com essas denúncias, com essas notícias crimes, porque, infelizmente, tem na presidência da República hoje um criminoso quanto mais. Então, por isso, essas provocações que a gente tem seguido atentamente, né, acompanhando o resultado de cada uma delas. Carol. Deputada, em relação a essas políticas para a saúde durante essa pandemia e, mais especificamente, agora em que foi lançada aí uma nova campanha pela vacinação, a nossa arma agora é a vacina. Antes tarde do que nunca, deputada? Olha, antes tarde do que nunca, sem dúvidas. Antes tarde do que mais tarde. Quanto a cada dia que o governo passava fazendo campanha contra a vacinação, sem dúvidas que isso colocava mais e mais as pessoas em risco. Que bom que com o presidente Lula, nessa semana, tendo protagonizado uma parte importante dos debates políticos e defendido abertamente a vacinação, né? Quem assistiu a coletiva dele viu que ele falou: tomem vacina, né? Não escutem o que o presidente está falando, tomem vacina. Que bom que após isso, né, houve uma reação do governo que percebeu que a defesa da vacina era algo absolutamente fundamental nesse momento em que a gente vive a pior hora da pandemia, e trouxe, né, fez com que o próprio governo Bolsonaro trouxesse essa mudança de postura. Até, de repente, um globo terrestre apareceu na live de Bolsonaro, né, depois da entrevista de Lula, quando o Lula disse até de forma jocosa que a Terra era redonda, né, porque no governo Bolsonaro tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, houve essa postura aí pontual no comportamento do governo, mas que a gente espera que seja duradoura, né, porque esse governo tem essas instabilidades. De vez em quando dá um aceno que parece que vai de um lampejo de sensatez, mas eu nunca vi esses acenos durarem mais de 3 ou 4 dias. De toda forma, não tem nada mais importante hoje do que o auxílio emergencial e a vacina. Essas duas coisas são fundamentais para o combate à pandemia agora. O auxílio emergencial, pelo que nós já conversamos agora há pouco. Sem o auxílio emergencial, não tem condições de a classe trabalhadora cumprir medida de restrição de isolamento social. É fundamental a retomada do auxílio emergencial. E a outra coisa é a vacinação, porque o contrário do que esse setor bolsonarista está falando, infelizmente com seguidores como o próprio prefeito de Natal, Álvaro Dias, do PSDB, não tem outra forma eficaz de prevenção, né? Não existe tratamento antecipado, profilático, não existe substância que tenha o condão de evitar que as pessoas contraiam a Covid. O que funciona? O distanciamento social, o uso de máscaras e a vacina. Então, a pandemia só vai acabar quando a gente tiver a nossa população imunizada, né, vacinada. Por isso que, inclusive, os governadores do Nordeste estão fazendo o que podem, estão fazendo de tudo para superar essa inação que é proposital, né, do governo Bolsonaro. Para ele é como se estivesse confortável, porque o povo sem estar vacinado não tem como fazer atos de rua, não tem como fazer protestos, atos massivos contra essa situação deplorável de desemprego, por exemplo, de aumento de tudo, gasolina, alimentos, gás, que a gente está vendo agora. Por isso que ele sabota, né, as medidas de vacinação. Mas que bom que uma das coisas excepcionais que o discurso do presidente Lula teve o condão de fazer, além de várias outras, como despertar esperança em tanta gente que estávamos precisando, foi o de fazer Bolsonaro mudar a postura e, de repente, apoiar a vacinação. Que siga apoiando, o nosso povo precisa. A gente tem aqui algumas participações, Vanúvia. A Raquel, ela faz uma provocação aqui em relação às terceirizadas. Ela pergunta: cadê o Ministério Público? Os terceirizados fazem o que querem, o povo passa necessidade e fica por isso mesmo. Obrigada pela audiência, viu, Raquel? A gente tem aqui a mensagem do Luiz Aires perguntando... Ele está tentando entender aqui um pouquinho, viu, deputada? Pergunta assim: o que é mais grave?
uma deputada mandar matar o marido ou um deputado desrespeitar o STF. Ela ainda está solta. Como é que pode? E o outro está preso. Olha, pois é, a gente está tendo casos bem extremos, digamos assim, envolvendo parlamentares lá na Câmara. Vocês viram o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, né? Ele fez discursos de ódio, né, conclamando, incentivando a violência contra o ministro do STF e, na verdade, fazendo apologia também ao AI-5, que, para quem não sabe, foi uma medida da ditadura militar que suspendeu vários direitos e liberdades da população, e ele fez também apologia à ditadura militar, né? Pena que essa reação foi só com ele, porque esse tipo de coisa que ele falou, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro fala diariamente. Vocês imaginam que essas pessoas, Carol, elas que têm saudade da ditadura, que elogiam torturadores como o brilhante Usta, elas estão elogiando um tempo em que no Brasil, além de a gente não ter liberdade de expressão, além de a gente não ter uma série de direitos que hoje são garantidos, se torturava mulheres. Eu tenho até um arrepio assim, de descrever cenas que aconteceram, como de colocar um rato na vagina de uma mulher, ou de colocar crianças para assistir a mãe sendo torturada. E é esse tipo de coisa que os bolsonaristas hoje homenageiam. Não tem o menor cabimento. A gente está vendo aí, com o final desse mês, o dia 1º de abril chegando, que é quando faz aniversário do golpe militar que aconteceu em 64, e que, infelizmente, me recorrendo de novo a pergunta que Ivan Núvio fez, uma outra ação que eu tive que entrar no ano passado foi para proibir o governo federal de usar a máquina pública para comemorar o golpe militar. Isso é absolutamente contra a Constituição Federal. E aí, na semana que vem, vai ter um julgamento dessa nossa ação, porque nós ganhamos a sentença, né? Hoje o governo federal está proibido de comemorar o golpe militar, e na quarta-feira nós vamos ter o julgamento, porque a União, ou seja, o governo federal, recorreu. Eles querem ter o direito de elogiar torturador. Até peço apoio aqui dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, para na semana que vem ver nas nossas redes a campanha que a gente vai disparar para que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife mantenha a sentença que nós obtivemos. São tempos duros mesmo. Temos aqui a Francineide Dias perguntando o que a deputada está fazendo para estar mobilizando para trazer vacina para o Rio Grande do Norte. Olha, uma parte importante das nossas emendas, né? Para quem não sabe, emenda parlamentar, que a gente ouve muito falar, é um recurso que cada parlamentar tem direito a destinar, né? A gente pode escolher quanto vai para alguns lugares, para algumas áreas. E nós conseguimos que esse ano fosse possível enviar a emenda parlamentar para vacina, para o estado do Rio Grande do Norte comprar vacina. Então, nós enviamos, né, recurso para vacina. Nós sabemos que isso não é o ideal, é um absurdo isso estar acontecendo, porque cabia ao governo federal financiar essas vacinas. Inclusive, o nosso país sempre foi uma grande referência. Imagina o tamanho do Brasil, e a gente conseguia vacinar desde quem estava num lugar que só era acessível de barco, atravessando um rio, até quem estava aqui no coração do semiárido, a vacinação chegava. Era um exemplo para o mundo. E hoje a gente está aqui, né, com uma parte minúscula da população vacinada, ficando para trás por causa de como o governo federal não planejou a vacinação, mas felizmente nós estamos vendo que aqui no Nordeste, e tem protagonizado isso, inclusive a nossa governadora Fátima Bezerra do PT, se está fazendo de tudo, né? Todos os esforços, porque é óbvio, se é isso que vai parar a pandemia, é isso que um gestor tem que fazer, é buscar vacinar o povo. Então, a gente está em parceria com a governadora Fátima Bezerra, com o secretário de Saúde, Cipriano Maia, buscando recursos para vacinação, e inclusive nós mandamos emenda parlamentar para isso. A gente tem aqui a participação da Antônia Gomes. A Antônia está falando aqui sobre um assunto que o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, e a própria governadora Fátima Bezerra já explicaram aqui no cenário político. Pergunta para a deputada sobre os 5 milhões de reais que foram para as compras de respiradores e não chegou nem dinheiro, e ninguém se sabe do dinheiro e nem respirador. Por que a deputada não fala, ela pergunta. Falamos, na verdade, em toda entrevista eu falo disso, até porque o nosso mandato, como eu falei, tem o dever de fiscalizar como é gerido o dinheiro público, e nós fazemos isso também em nível estadual. Então, esse é um processo que a gente acompanha, e que, inclusive, a governadora Fátima foi uma das primeiras a tomar ação para denunciar isso que aconteceu.
que foi o Consórcio Nordeste fez uma compra antecipada de respiradores, por razões óbvias, né? Estamos vivendo uma pandemia, faltavam respiradores nos estados do Nordeste, pagou antecipado por isso, como cabe em situações de compra de emergência. O próprio Tribunal de Contas já se manifestou sobre a legalidade e adequação disso, e o fornecedor não forneceu. O fornecedor simplesmente descumpriu o contrato, e logo isso aconteceu, os governadores se juntaram para denunciar isso no Ministério Público. Hoje existe uma investigação que corre na Polícia Civil da Bahia, porque naquela época era o governador da Bahia o coordenador do Consórcio Nordeste, então foi lá que a investigação se procedeu, e já teve inclusive busca e apreensão relativa a isso. Sem dúvidas que nós vamos acompanhar cada passo dessa investigação, porque com dinheiro público não se brinca. Esse dinheiro que foi pago sem que houvesse o recebimento do equipamento, ele precisa ser resgatado. E que bom que a governadora Fátima e os outros governadores do Nordeste estão fazendo todos os esforços para que isso aconteça e que para a empresa que descumpriu o contrato seja punida. O Mário Nobre Eldorado do Santo Antônio pergunta qual projeto a deputada já apresentou na Câmara que foi aprovado. Um projeto de maior relevância, ele pergunta. Eu não tive projeto de lei aprovado, né? Eu tive vários requerimentos aprovados, mas um projeto costuma tramitar por vários anos. E como vocês sabem, eu estou começando o 3º ano de mandato. Apesar disso, eu tive a oportunidade de ser relatora de um projeto de lei, que também é algo bastante importante, que eu tive a honra de já ter tido essa oportunidade no início do mandato, e a relatora é quem faz a versão final de um projeto de lei. No ano passado, quando nós estávamos debatendo medidas da pandemia, um projeto de lei da deputada Alice Portugal, do PCdoB, era sobre medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Para quem não sabe, o número de mulheres agredidas e até mortas aumentou durante a pandemia, o número de feminicídios e de agressões. Então, nós pensamos lá na Câmara em que medidas poderiam dar uma proteção a essas mulheres. E aí fui a relatora, previ nesse projeto as várias situações em que os entes públicos poderiam, quando não tivesse vaga em casa-abrigo, alugar outros espaços, garantir que houvesse, inclusive, recurso destinado para a realocação dessas mulheres e que as mulheres vítimas de violência tivessem acesso ao auxílio emergencial em dobro, dada a sua condição maior de vulnerabilidade. Nosso tempo já está no fim, temos 30 segundos. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Desculpa, Carol, não ouvi a última frase. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Obrigada, Carol. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens. Um grande abraço para quem nos assistiu e fique em casa, gente. Deu 8 horas, começou. Um abraço. Muito obrigado pela disponibilidade. Espero ver mais vezes aqui a deputada. Boa noite a todos, até segunda. João Paulo Marques, Niel, José Santos, Robson, muito obrigada aí pela participação. Segunda-feira a gente se encontra aqui na TCM. Um ótimo final de semana e até lá.